Começando mais um Pipocando Games, seja muito bem-vindo, você jovem que está aí assistindo, você idoso também, que se sente mal quando a gente só fala dos jovens. Sim. Temos pipoca, temos games, temos Gable, temos eu. Vai dar o quê? Vai dar ruim, né? Porque mesmo louco. assim, às vezes dá ruim, muito ruim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre os jogos que faliram. Sabe aquele joguinho que você gostava, mas no fim não era tão bom? E E aí faliu. o que aconteceu? Faliu. É, meu amigo. Faliu, deu ruim. Alien Colonial Marines tinha a missão de reerguer a franquia no mundo dos games, mas preferiu ir na contramão e se complicar bastante, inclusive financeiramente. Principalmente, né? Estima-se que o game ele tenha custado mais ou menos 60 milhões de dólares, que é um valor bem impressionante, principalmente se você jogou e sabe o quão bugado é esta merda. Isso me lembra o filme The Room, que o Tommy Wiseau, aquele cara esquisito, You tear me apart, Lisa. O cara gastou, tipo, milhões naquele filme e, tipo, é o pior filme do mundo. You are tearing me apart, Lisa! A Gearbox, que produziu o jogo, se meteu numa polêmica na época com um funcionário acusando o CEO da empresa de desviar o orçamento pra fazer outro jogo, o nosso querido Borderlands. Por isso que ficou bom o Borderlands. Eu ia falar isso agora, tá ligado? Eu ia falar, tipo, Isso puta, que é tem como culpar o cara? Não, mas pô, tá entregue aí, Alien Colonial né? Marines, né? Tipo, Ele fez dois com orçamento de um. Ali tá lá. Borderlands, né? O cara ele até tentou, né? Ele se defender. Ele falou, eu coloquei 10 milhões de dólares lá no meu próprio Claro. dinheirinho e tal, mas ele perdeu cada centavo com a bomba que o jogo acabou sendo, então, tipo, mas acho que não justifica mesmo assim, né? Jogou 10 milhões de meu dinheiro aí, não tinha nada a ver. Eu coloquei aqui, ó, esse dinheiro que eu tinha 10 milhões aqui, coloquei aí. Ah, bah. O cara tinha 10 milhões. Ah, tá sim. guardado lá. Pra botar aqui na roda, tipo, vocês querem ir lá, compra lá, ó. Vai lá, tá, pega lá pra você tomar um sorvete. Alien Colonial Marines chegou até a vender mais de 1 milhão de cópias, com certeza decepcionando cada um desses compradores, obviamente. Provavelmente aí compraram enganados pelas demos e pelos trailers. Muito, que muito, puta merda, né? muito. O Bock chorou. Não, eu chorei demais, velho. We need to take down the now! Eita, As franquias de sucesso de vez em quando também dão aquela tropeçada no meio do caminho e nem mesmo nosso querido clássico Pac-Man fugiu dessa com seu port dos arcades pro Atari 2600. A galera ia lá, pagava no Flipper e agora queria jogar em casa. Mas só que, né, meus amigos, isso aconteceu em 1982, quando a Atari ainda era uma gigante ambiciosa no mundo dos games e teve a ideia brilhante de fabricar a modesta quantia de 12 milhões de cartuchos de Pac-Man. Ah, isso aí, só. Se tivesse dado certo, a empresa ela teria faturado algo próximo a 500 milhões de dólares. Dinheiro de pinga, né? Um pouquinho, né? Porém, a versão do jogo que foi concebida em apenas 4 meses teve uma péssima qualidade e pareceu que a Atari se importava mais com o gameplay e não viu muito problema no visual feio do jogo, tá ligado? Não, tipo, imagina. tudo torto. Acho que eles ficaram pensando 500 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, nem pensaram o que tava fazendo. Vai, meu vai, amigo. vai, entrega. Bom, ainda assim, Pac-Man vendeu mais de 1 milhão de cópias na pré-venda e veio a se tornar de longe um game mais vendido do console, chegando a 7 milhões de unidades vendidas. Bastante coisa, né? Muita Não deixa coisa. de ser um número grande, mas aí você se pergunta, né? Dessas 12 milhões de cópias que a empresa tinha mandado fazer, 5 milhões nunca foram vendidas. Tipo assim, vendeu aqueles 7 milhões e aí estoque Não, pra e outra, caralho, entendeu? Muitas pessoas que compraram ainda devolveram a fita. Ou seja, Que merda, né? Com isso, Pac-Man pro Atari 2600 virou uma contradição, porque apesar de ser o mais vendido, ele também foi o que ajudou a matar o console e contribuir pra crise da indústria lá em 1983. porque se tinha um monte de jogo lá guardado que não vendia, então a indústria tinha, né, investido naquele jogo pra sair, ninguém comprou, a galera ainda devolvia, então a galera começou a perder a esperança. Falou, puta, videogame, mandar esses bagulho aí... faz um evento muito louco, faz igual o ET, enterra essas fitas, depois de 10 anos você fala, galera, vai ter um evento irado de caça-fita do Pac-Man bosta. Mas eu falo que é um jogo de 20 anos, Mas tá é ligado? só pela glória. Tem alguns jogos que até dói no coração falar que não deu certo, né? Principalmente quando ele é importante pra indústria dos games, que é o caso do Shenmue, o clássico do Dreamcast, né? O Gable tá até emocionado. Come uma pipoquinha aqui pra te dar alegria. Que horror, eu coloquei grudou, eu fiquei tipo... A SEGA ela já vinha apostando todas as fichas dela no Dreamcast, infelizmente, né? E não economizou esforços nenhum pra terminar o Shenmue, que levou 5 anos pra ficar pronto e custou 70 milhões de dólares em barras de ouro. Que valem muito mais do que dinheiro, mas não deu muito certo porque o jogo foi um fracasso. Go home! Oh, hey, you!
O que o jogador encontrava no game era o mais próximo de um mundo aberto que a época conseguiu oferecer. Explorando a pequena cidade japonesa, onde a história se passa, interagindo com vários personagens, jogando vários minigames. Parece louco, né? Muito Louco. legal, não é mesmo? Na ideia? O que a SEGA queria é que o Shenmue fosse aquele jogo que fizesse o console vender, sabe? Tipo, como o Mario era pra Nintendo, por exemplo. Mas não conseguiu chegar nem perto disso, né, mano? Ah, que pena. E apesar de ter mais de 1 milhão de cópias vendidas, o game não conseguiu evitar que o Dreamcast fosse pro buraco, levando a SEGA junto, que inclusive saiu do mercado de consoles depois disso. A SEGA só deu certo no Brasil com a Tectoy, porque Só. foi o Silvio Santos que comprou É e verdade. vendia com o show do milhão na memória. É, só por isso. Só por isso. Só por isso. Bom, esse item é pra fazer um gamer raiz forçar a memória e tentar lembrar de um fracasso chamado All Points Bullet, ou APB pros fãs, né? Se algum dia existiu algum fã de APB. Eu joguei APB Reloaded, mas Ih, será que teve fã? eu acho que não, né? O game desenvolvido pela Real Time Worlds tem o seu lugar entre os jogos com maior orçamento conhecidos, custando cerca de 100 milhões de dólares, né? Pra você ter uma noção, esse valor chega perto dos grandes jogos mais recentes, como é o caso de Red Dead Redemption e do GTA 4. Sim. Essa é muito dinheiro. A proposta do APB era ser um shooter em terceira pessoa e MMO, funcionando como uma versão digital daquela clássica brincadeira de polícia e ladrão. Era mais ou menos o que a gente tem hoje no GTA Online, tá ligado? Era tipo um GTA Online. Legal, né? Com a premissa nada inovadora pra época, o APB recebeu notas muito baixas da crítica, além de sempre mencionarem que parecia algo mal feito e entregue ao público sem estar finalizado, o que é muito triste. Triste demais. Com 100 milha, mano. Pouco tempo depois que o jogo lançou, a Real Time Worlds declarou falência e precisou encerrar os servidores e só voltaram a funcionar mesmo quando a K2 Networks comprou o APB por 1,5 milhões de libras, o que na indústria do games acaba sendo bem pouco, tá ligado? Tipo, eles investiram uma grana, venderam a empresa por 1,5 milhões de libras, dá mais ou menos 4 milhões de reais. Nossa. É pouca coisa, tipo, hoje em dia, tá ligado? Pensando na notícia, pô, galera, sabe aquele jogo que a gente investiu 100 milha? Então, Falimos a empresa. Não dá pra falar de prejuízo sem mencionar ET, que foi lançado pro Atari 2600 em 1982, também conhecido como o maior vacilo da indústria da história dos games. o maior vacilo, mas também o maior caça-tesouro da história, né? Os problemas do jogo, eles começam já com o tempo destinado ao desenvolvimento. 5 semanas e meia pra criar o conceito, design, programar e mandar pros cartuchos. Aqui, ó. Facinho, né? Nas coxas! Demais, 5 semanas pra fazer o bagulho. Pra fazer um jogo. Meu Deus do céu, né? Tem filmes que as pessoas têm, sei lá, de pré-produção 5 semanas e gravam em 6. Exatamente. Filmes curtos, filminhos, filmocas. Pequenos filminhos brasileiros, pequeninicos. Imagina um jogo. Programar. Bom, o filme ET tinha estreado em junho de 1982 e estava fazendo um sucesso absurdo lá nos Estados Unidos. E pensando só na grana e mais nada, obviamente, os manda-chuvas da Atari determinaram o quê? Que o jogo tinha que estar pronto antes do Natal. Tem porque que a ser molecada Natal. tinha que comprar o negócio. Exatamente. Papai Noel tinha que entregar o jogo na casa da molecada dos Estados Unidos, entendeu? Como é que a gente vai chegar no Natal e o Papai Noel não vai saber da existência desse jogo maravilhoso pra entregar pras crianças? A Atari, ela cometeu o mesmo erro que ela já tinha cometido com o Pac-Man e encomendou, meus queridos, 5 milhões de cópias, das quais apenas 1,5 milhões foram vendidas, o que é muito até pra um jogo ruim que foi. É, né? o jogo bosta, Pô, vendeu 25 muito, milhões né? vendeu 1,5 milhão? Então, Bom, no fim das contas, os cartuchos não foram vendidos, eles foram enterrados no deserto do Novo México e o game ficou conhecido como o principal causador da crise na indústria dos games de 1983. imagina só, se a culpa de não ter mais videogame fosse do ET. Claro que um jogo só não podia causar quebra, né, de toda a indústria dos games, mas ET é o melhor exemplo do que estava acontecendo na época. As empresas só queriam lucrar em cima de jogos horríveis. O mercado também estava saturado porque enquanto hoje em dia só 3 empresas disputam o mercado de consoles, lá na década de 80 haviam dezenas de consoles diferentes, muitas opções. Então o bagulho era mais louco mesmo, certo? Era insano, né? Anos 80, né? Criança com cigarro na boca, mulher pelada com criança do lado, Mullets. You Want a Short Dick Man, né? Culture Club. Vai no pouco na música que você vai entender um pouquinho mais disso. E com tanto console, a quantidade de jogos aumentou muito e o preço caiu pra algo como $4 o jogo. E a seria meu situação sonho. era tão louca, a situação era tão insana, que até marca de ração pra cachorro tinha jogo. É sério mesmo, viu, galera? A marca Purina fez um jogo pra Atari 2600 chamado Chase the Chuck Wagon. Eu tô... Jogou o jogo da Peregrine ou da Whiskas? Ah, não, eu tô jogando um outro aí diferente, viu? Tô jogando do Doguitos. Nossa, é animal. do Você Doguitos dá- é massa. Você dá biscoitinho pros cachorros, muito legal. Doguitos é massa. Eu desbloqueei o bifinho de frango, nossa. Da hora, mano. Não, com cash dá pra comprar coleira Sério? e levar pra passear. Mano, que da hora. Eu só tava sentindo falta disso. O E na, cachorro ficava lá DLC, e na DLC parece que vai vir raça nova. Poodle, seu. E o Dachshund, será que entra agora?
Eu não faço mais piada com cachorro. Bom, pessoal, e assim a gente encerra. O Pipocando também vai falir porque o Game tá morrendo engasgado. Deixe seu like, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Nossa, gente, eu amo os animais, desculpa. Tá ligado, eu sou o bicho. Isso aqui tá Charlie Brown.